Imagine que você pudesse olhar para qualquer empresa do mundo e em poucos minutos entender se ela é um negócio extraordinário ou apenas mais uma empresa comum. Grandes investidores fazem isso. Pessoas como Warren Buffett desenvolveram um método para analisar empresas de forma profunda. E hoje vou mostrar para você os princípios fundamentais usados pelos maiores investidores e estrategistas do mundo para entender um negócio de forma verdadeira. A pergunta central da aula, antes de olhar os números, os gráficos, os indicadores, existe uma pergunta que vem primeiro. O que faz essa empresa ser grande? O que faz essa empresa ser um grande negócio? Essa pergunta orienta toda a sua análise. A estrutura de análise explica que toda empresa pode ser analisada em 5 pilares fundamentais. Quando analisamos uma empresa de forma profissional, normalmente olhamos 5 dimensões principais. Eu vou dar alguns exemplos para ficar muito mais fácil a compreensão. Primeiro, analisamos o modelo de negócio. Esse modelo de negócio tem vantagem competitiva, ele tem qualidade de gestão, ele tem possibilidade de crescimento, quais são os riscos, que estamos correndo ao tomar essa decisão. Se você entender profundamente esses 5 pontos, você consegue compreender praticamente toda ou qualquer empresa. O modelo de negócio, o primeiro conceito, o que é um modelo de negócio? O modelo de negócio é simplesmente a forma como a empresa cria valor e transforma esse valor em receita. Uma pergunta importante que acredito que qualquer pessoa deva fazer quando vai fazer uma análise. Quem é o nosso cliente? Quem são os principais clientes? Quais são os problemas que nós estamos tentando resolver? Como essa empresa ganha dinheiro? Qual é um exemplo real que te ajudaria a olhar com mais profundidade? Podemos olhar para uma empresa como exemplo a Netflix. Ela tem um modelo simples, assinatura mensal, catálogo de conteúdo, distribuição digital, mas a análise profunda pergunta algo diferente. O que faz milhões e milhões de pessoas continuarem pagando essa assinatura todos os meses? Essa pergunta, ela pode revelar o verdadeiro modelo de negócio. Quais são as principais vantagens competitivas que esse negócio tem? Agora você entra em um conceito mais importante. Nem toda empresa que ganha dinheiro hoje continuará ganhando dinheiro no futuro. Grandes empresas possuem vantagens competitivas. Esse conceito ficou famoso com um investidor como Warren Buffett. Uma vantagem competitiva pode ser uma marca forte, uma tecnologia, uma possibilidade de escalar o negócio, um custo mais baixo, um ecossistema de produtos. Um exemplo clássico. A Apple, por exemplo, o verdadeiro diferencial da Apple não é apenas o iPhone. É um ecossistema integrado. Quando alguém entra nesse ecossistema, sair dele se torna difícil. Isso cria fidelidade. Outra coisa importante que você deve olhar com muita atenção é a qualidade da gestão. Agora você faz a visão de um conselheiro. Você olha como se você fosse dono, como você fosse o melhor conselheiro da empresa, o melhor analista. Então, uma empresa pode ter um grande produto, mas sem bons gestores, ela dificilmente se torna um grande negócio. Gestores tomam decisões difíceis às vezes sobre investimento, quais são as melhores estratégias, expansão do negócio, como alocar o capital de maneira eficiente e estratégica.
Grandes investidores analisam profundamente a gestão, porque a gestão é quem vai estar no controle, no comando do negócio. Essa empresa tem possibilidade de crescer? Aqui tem uma ótima reflexão. Muitas pessoas acreditam que crescimento é o fator mais importante de uma empresa. Mas isso não é totalmente verdade. É uma meia-verdade. Crescimento sem qualidade pode destruir valor. O crescimento que realmente importa é aquele que, com a rentabilidade, com a vantagem competitiva, com a disciplina estratégica, com riscos, né? Você pega, perdão, com risco não, com disciplina estratégica. Agora, quando você analisa tudo isso, tem uma análise mais importante que é o risco do negócio. O risco, agora você entra numa situação onde compensa o risco, o valor que eu estou investindo, o tempo, o dinheiro. Qual é o risco que eu estou correndo? Toda empresa tem risco, né? Toda empresa tem risco. Mas compensa a gente correr esse risco? Existem opções melhores do que essa para correr o mesmo risco e ter uma possibilidade de ganhos maiores? Vou te dar um exemplo. Mudança tecnológica, novos concorrentes, regulação, mudança de comportamento do consumidor. Grandes analistas não procuram empresas sem risco. Eles procuram riscos que possam ser compreendidos. O maior erro ao analisar uma empresa, aqui vem um momento assim muito ótimo, que eu acredito que você deva estar analisando com cuidado. É o maior erro que muitas pessoas cometem, é começar a análise apenas pelos números que a empresa apresenta. Os números são importantes, é uma parte muito relevante. Mas os números não mostram o futuro, eles mostram apenas o passado da companhia. A análise verdadeira precisa entender o negócio, ou seja, o modelo de negócio, qual é a estratégia que os gestores estão investindo, qual é a sua posição competitiva. Então, quero te dar um conselho. Se você quer aprender a analisar empresas com profundidade, começa fazendo perguntas melhores. Vou te dar um exemplo. Por que essa empresa existe? O que essa empresa faz de melhor do que qualquer concorrente? O que poderia destruir esse negócio? Essas perguntas, elas podem revelar muito mais do que indicadores isolados. Analisar uma empresa não é apenas estudar os números da empresa. Os números fazem parte da análise. Mas é compreender muito além disso. É compreender como o negócio funciona no dia a dia. Porque ele é forte. E se continuará forte no futuro. Grandes investidores não procuram apenas empresas que crescem. Eles procuram empresas que possuem qualidade, estratégia, vantagem competitiva duradoura. Então, se você quer de fato aprender a analisar, analisa ponto a ponto e mais um pouco. Quando você conseguir responder em uma única frase por que você está comprando essa empresa, significa que você fez o seu trabalho